Inimigo íntimo, esta é a lição número 9 da classe de juvenis. Nesta lição, você juntamente com a sua classe podem cantar os hinos 5, 96 ou 422. Ter inimigo não é algo muito bom, né? Todo mundo tem um inimigo, ainda que não saiba, né? O inimigo das nossas almas é o adversário, é Satanás. Entretanto, há pessoas próximas de nós que são nossos inimigos. Se fingem de amigos, mas na verdade são lobos devoradores. São pessoas que torcem pelo teu fracasso, pessoas que querem jogar você para baixo. E como ele é íntimo, ele sabe todas as suas fraquezas, as suas debilidades, porque muito provavelmente esse seu inimigo íntimo é um amigo muito próximo, é uma pessoa amiga muito próxima, né? De amigas, né? Entre aspas. Então veremos nessa lição que nós devemos ter muito cuidado com pessoas assim. E como identificar quando uma pessoa é de fato verdadeira ou não? Você sabe? Eu vou te falar como fazer. Temos líder traidor, que era inimigo íntimo, pastores de si mesmos, lobos devoradores, líderes mercenários, talvez é o que mais tem, né? Lobos cruéis, homens amantes de si mesmos. Então, a aula de hoje vai nos trazer um norte acerca deste negócio. Introdução à epístola. O tema da segunda carta pode então ser assim resumido: o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e a vida imoral. Pessoas têm suas vidas, e muitas vezes preferem tomar conta da vida dos outros, né? E nós vivemos um mundo onde o perigo está em todo lugar, até mesmo dentro da igreja. Pessoas traiçoeiras, lobos vestidos de cordeiros. Nós devemos ter muito cuidado com líderes, pastores, pessoas que estão na liderança de forma geral, porque geralmente talvez sejam esses que sempre são inimigos. Vemos, por exemplo, nos dias atuais, líderes que outrora falavam a verdade, pregavam a verdade, mas hoje estão completamente perdidos e tem milhares de pessoas seguindo esse tipo de falso profeta. Então nós devemos ter um conhecimento de Cristo completo, saber qual é a obra de Cristo, o que ele fez na cruz do Calvário por nós, compreender que nós devemos ter a nossa doutrina dentro da palavra. A nossa doutrina precisa ser bíblica. Para quê? Para que nós venhamos ter uma vida moral e não uma vida imoral. Nossa vida precisa ser moralmente diante da sociedade, da igreja e principalmente diante do Senhor. Mas que nós venhamos a cada dia mais nos fortificar no conhecimento da palavra. Falso versus verdadeiro. Como saber? Conhecendo os inimigos íntimos. Indivíduos que no passado foram grandes pregadores e ensinadores ocupando nossos púlpitos, mas atualmente se tornaram hereges, inimigos da verdade e da santidade, ensinando a necessidade de reinterpretação da Bíblia, liberalismo religioso, dentre outras doutrinas de demônios. Aqui você sabe, consegue compreender e conhecer quem é o seu inimigo íntimo. Por quê? Porque são pessoas que são inimigos da verdade e da santidade. Presta muita atenção naquela pessoa que fala para você o famoso: isso não tem nada a ver, você pode fazer isso, não tem nenhum problema, você pode fazer aquilo, isso é só uma questão religiosa, isso é só a igreja que manda, que isso aí é daquela época, lá dos tempos bíblicos, que atualmente não precisa disso, nós hoje somos modernos. Quando uma pessoa começa a falar esse tipo de coisa para você, analisa bem e procure um pastor sério. Por quê? Porque é possível até mesmo dele ter razão. É verdade que há algumas situações que talvez ele tenha razão mesmo. Mas, de modo geral, quando uma pessoa começa a falar muito do passado, que isso era coisa do passado e que hoje pode fazer diferente, muito provavelmente ele é um falso profeta, é um herege, é um inimigo da verdade e da santidade. Vamos lembrar, os Hebreus 12:14, que sem a santidade ninguém verá o Senhor. Hoje eles querem liberar a questão teológica de qualquer forma, qualquer coisa pode.
né? Não é bem isso que o texto está dizendo. E temos pessoas atualmente falando coisas que são extremamente execráveis, que não dá nem para replicar aqui. Eu sinto vergonha de ver pessoas falando certas coisas e pior, milhares de pessoas seguindo pessoas assim, seguindo um líder, a líder por aí, que falam somente heresias, coisas contra a santidade. Tem uns até que fala que não precisa de ler a palavra, porque ele só fala, né, essa pessoa só fala de profecia, ele só entende de profecia, porque ele é um profeta do Senhor e que ele não precisa conhecer a palavra, não precisa pregar a palavra. Ora, se a palavra de Deus é a maior profecia de todas, como é que essa pessoa se denomina profeta? É um falso profeta, é uma pessoa que está completamente equivocada. E tem milhares de pessoas seguindo essa pessoa. Então vemos que aqui nós conhecemos um falso amigo, um inimigo íntimo. Esse realmente é aquela pessoa que está próxima de você, é uma pessoa possivelmente com cargo de liderança, e nós precisamos estar com os olhos bem abertos para não cair nessas conversas, né, nessas doutrinas de demônios. A pedra de toque, heresias de perdição. Assim, os líderes religiosos que outrora eram usados por Deus e hoje são inimigos da cruz de Cristo, seja por vaidade intelectual, ou seja por promiscuidade ou por ganância, ensinam heresias de perdição, ou seja, a palavra deles hoje se apresenta como fonte de perdição, não de salvação, alterando os fundamentos da doutrina de Cristo e assim negando o Salvador. Pessoas, líderes dessa natureza, perdida, por que te fazem isso? Vaidade intelectual, o que é isso? Eu sou líder, eu sei mais do que você também é líder. Eu conheço mais a palavra do que você. Eu sou melhor do que você. Eu sou mais santo do que você. Então, eu sou mais intelectual do que aquele que está falando, do que aquela que está dizendo, aquela que está profetizando. Então, o que é isso? Isso é uma vaidade intelectual, quer ser melhor do que o outro. E nós sabemos que todos nós somos iguais diante do Senhor. Não há aquele que é melhor. Existem sim pessoas que conhecem mais a palavra do que nós. Claro, e graças a Deus por isso. São pessoas usadas por Deus que conhecem muito a palavra e nos ensinam corretamente. Agora, há pessoas também que conhecem muito a palavra e ensinam erradamente. Por quê? Por questão de promiscuidade, por ganância, por questão de financeira, né? Por questão de prestígio, por questão até mesmo de pecado. Algumas pessoas usam a palavra para pecar. Olha que coisa estranha. Eu me lembro que há um certo tempo, só para te dar um exemplo, eu li no jornal uma questão assim que eu fiquei bem assustado, que na época eu nem estava no Evangelho, na época eu estava até desviado, me parece que eu estava afastado do Senhor, da casa do Senhor. Eu vi, estava estampado no jornal, puseram uma tarja preta, né? Pessoas na praia de nudismo, lendo a palavra, fazendo um culto na praia, com as pessoas completamente nuas, dizendo que como é assim que é o verdadeiro culto, porque antigamente as coisas eram assim lá no Jardim do Éden. Ora, lá no Jardim do Éden estavam vivendo a inocência. Eles não sabiam nem que estavam nus. Era uma inocência, eles não percebiam, vamos assim dizer. Para eles aquilo ali era algo normal. Tanto que depois que Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus e ficaram o quê? Com vergonha e se cobriram. Então, por quê? Porque eles estavam na época da inocência, eles estavam completamente inocentes. Não é o caso hoje. Hoje não tem ninguém inocente, não tem nenhum adulto inocente hoje. Até as crianças hoje fugiu muito da inocência, infelizmente. Então as pessoas pegam textos isolados da palavra para dizer o quê? Não, hoje nós podemos fazer um culto ao ar livre, todo mundo nu, pregando a palavra, cantando. Gente, isso é o quê? Isso é um pecado, isso é uma profanação ao nome do Senhor. Mas eles usam a palavra justamente para cometer pecado. Então nós devemos ter muito cuidado com este tipo de comportamento. Repentina destruição. O Espírito Santo, por intermédio de Pedro, adverte então a esses lobos que sobrevirá a eles e aos seus seguidores repentina destruição. Deus, portanto, não suportará por muito tempo o escárnio dos que estão prejudicando o seu rebanho. Muitas pessoas defendem que isso aqui precisamos ficar muito alerta com isso aqui. Muitas pessoas defendem o seguinte:
o meu pastor dará conta de mim naquele grande dia. Isso não é verdade. O que o teu pastor vai falar, o que o meu pastor vai prestar conta é sobre aquilo que ele ensinou. Agora, os meus atos, cada um vai dar conta de si. Então, aqui, para pessoas que seguem falsos mestres, também virá repentina destruição. Deus não os terá como inocentes. Então nós devemos ter cuidado para nós não cairmos nessas ciladas do maligno, nessas questões de pessoas, de falsos profetas, né? Ou pior, né? Nós entrarmos na questão do auto-engano. O que é auto-engano? A pessoa se enganar, a pessoa quer se enganar. Eu vou te dar um exemplo prático de auto-engano. Você amanhã precisa sair às 7 horas da manhã e você tem uma certa dificuldade de sair da cama. O que você faz? Você põe um despertador para despertar 6 horas. Então, quando você desperta, quando o telefone desperta, você vai saber o quê? 6h30? Não. É 6 horas, então vou dar um pouco mais de tempo. Antes, porém, você tinha adiantado o seu celular, ou seja, em vez de ser 6 horas, na verdade é 6h30. Então você sabe disso. O que você está fazendo? Você está se auto-enganando. Você sabe a verdade, mas você está se deixando enganar. E muitas pessoas fazem exatamente isso, se deixam enganar. Não, eu estou seguindo essa pessoa aqui, mas se ele ensinar errado, ou fazer algo errado, é ele que vai prestar contas a Deus. Não, da minha vida a Deus, não. Quem vai prestar conta da sua vida a Deus é você. Não é o seu pastor, não é o seu pai, não é o seu professor de escola bíblica dominical, é você. Então você não se deixe enganar com isto. Por quê? Porque essa repentina destruição virá para os lobos, né? Aqueles que ensinam e também para aqueles que aprendem a doutrina errada. Convivendo com o mercenário, consequências internas e externas. Muitos seguirão. A primeira é o sofrimento que acontece no seio da própria congregação, quando muitos abandonarão a sã doutrina e defenderão aspectos teológicos implantados por Satanás. Muitas pessoas seguem essas pessoas que falam falsas doutrinas, por quê? Porque é fácil, não há uma questão de renúncia. Você pode fazer o que você quiser, que está tudo bem, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Então a Bíblia Jesus chegou até a falar que enganarão até os escolhidos. Por quê? Porque eles têm uma força de persuasão muito profunda. E verdade vamos aqui, sejamos bem claros, hoje é difícil pregar a verdade para quem só quer ouvir a mentira. Não adianta muitas vezes a pessoa falar a verdade, mas aquela pessoa só quer ouvir mentira, quer se enganar pela mentira. Então vem um falso profeta e fala justamente essa mentira que ele quer ouvir. Então o que essa pessoa faz? É com esse líder que eu quero ficar, porque ele é o certo. Então nós vivemos essa questão de muitos que seguem essas falsas doutrinas, mas nós precisamos a cada dia mais estarmos firmes na palavra santa do Senhor. Escândalo para o Evangelho. Outro efeito da penetração das heresias nas igrejas será percebido pelas pessoas do mundo, que verão crentes perdendo as características de Cristo. Isso aqui é algo muito sério. Há uns anos atrás, uns 30 anos mais ou menos, era fácil distinguir um cristão e um não cristão. Era fácil. A gente percebia, a essência do cristão era diferente. E não estou falando somente nas vestes, também nas vestes, no falar, no agir, nas questões pessoais. Era fácil. Hoje, o Evangelho de Cristo continua sendo o mesmo. Entretanto, há pessoas que deturparam esse Evangelho. E muitas vezes nós não conseguimos ver a diferença daquele que serve a Deus, aquele verdadeiro cristão, e daquele que não é cristão. Não tem diferença. Por quê? Porque falam as mesmas coisas, se vestem da mesma forma. Não tem diferença. Por quê? Porque eles estão, na verdade, andando com o mundo. Estão da mesma forma do mundo. Se dizem cristãos, se vestem como cristãos, vão à igreja, às vezes até mesmo nas escolas bíblicas dominicais, nos seminários teológicos e tudo mais, mas na verdade não tem essência. Por que não tem essência? Porque perderam as características de Cristo. Não são imitadores do Senhor. Não agem como o Senhor. Estão completamente perdidos e achando que estão, na verdade, fazendo a coisa certa. Isso acaba causando um escândalo para o Evangelho, porque até a pessoa do mundo dirá: ser cristão é igual aquele ali não é cristão não, aquela lá não é cristã não. Eu conheço o procedimento dele, ele não é cristão não, ele é diferente, o povo da igreja não age igual a ele não. O
povo da igreja é diferente, ele não é da igreja não. Ele pode até ir para a igreja, ela até pode ir para a igreja também, mas não é crente não. Por quê? Porque perdeu a essência. Na verdade, até o mundo sabe quando uma pessoa é cristã ou não. Eles sabem. Por quê? Porque nós temos diferenças. Encenação, prometendo-lhes liberdade. Em muitos lugares, atualmente, líderes apresentam o evangelho light, prometendo às pessoas, principalmente aos jovens, liberdade. E você, jovem, você é livre para fazer o quê? Para fazer o que você quiser? E agora? Muitos líderes levam exatamente esse ponto crucial para os jovens. Olha, venha para uma igreja porque aqui você pode fazer o que você quiser. Se você quiser beber uma cervejinha, um vinho, você pode beber, que aqui não tem problema, aqui não é pecado. Aqui você pode cometer, por exemplo, fornicação, não tem nenhum problema, Jesus te perdoa. Não tem problema, aqui pode ter a homossexualidade, não tem problema nenhum. Essa liberdade, na verdade, é uma falsa liberdade, porque na verdade é uma liberdade para a carne. Toda liberdade na carne é pecado, e o pecado faz de uma pessoa o quê? Escrava e não livre. Quem faz livre é o Senhor Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é uma falsa liberdade. Então você que é jovem, você precisa ter muito cuidado com as igrejas que você visita. Não há nenhum problema em você visitar as igrejas, não há nenhum problema, desde, claro, com o consentimento do seu pastor. Mas cuidado, porque muitas vezes são encenação. Pessoas prometendo liberdade a você, mas é uma liberdade na carne que vai levar você para a perdição. Então, para que lado que você vai ficar? Então, abre bem os seus olhos, porque pessoas que perderam até mesmo as questões dos costumes dos cultos, da liturgia, né, o padrão de santidade, né, hoje pode ser de qualquer maneira que está tudo bem. Não, não está. O Senhor requer de nós santidade. A bondade de Deus. Apesar desse cenário caótico por causa do amor ao dinheiro de alguns que farão de vós negócios com palavras fingidas, há uma mensagem de esperança. Sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Deus promete livrar aqueles que se chegarem a Ele. Deus é um Deus de bondade, amor, graça e misericórdia. E a bondade dele sempre nos alcança. Entretanto, nós devemos ter muito cuidado, porque até nisso também sabemos que o Senhor nos livra, mas se nós continuarmos na prática do pecado, tem alguma coisa errada, né? Porque nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e não vivemos na prática. O que é viver na prática do pecado e ser um pecador remido pelo sangue do Cordeiro? O pecador que vive na prática do pecado, ele peca hoje, peca amanhã e peca depois, ou seja, ele vive pecando todos os dias. Ele não tem nenhum crivo, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a questão de ser santo, ele peca todo dia, ele faz com prazer, ele peca por prazer. O pecador lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele se esforça para viver uma vida de santidade. Mas é claro que como ele tem uma natureza humana, ele pode pecar hoje, ou talvez amanhã, mas ele não vive pecando todos os dias, ele se esforça para estar com santidade, para agradar ao Senhor, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, e que mais uma vez requer de nós santidade. Então a bondade do Senhor vai sempre nos alcançar, nesse sentido de vivermos uma vida como a Bíblia diz, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O fim dos hipócritas, começando bem, terminando mal. Em 2 Pedro 2,20 é contada a triste história de alguns que, depois de ter escapado das corrupções do mundo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidas. Começaram bem, mas terminaram mal. Que Deus nos ajude a começarmos bem e terminarmos bem. Quando outrora vivíamos em pecado, o Senhor nos deu a liberdade, né, a oportunidade, melhor dizendo, de escolhermos a Cristo como nosso Salvador, e nós o aceitamos e deixamos toda a nossa vida de pecado para trás. Fomos feitos o que? Uma nova criatura. Entretanto, algumas pessoas, na verdade não são poucas, outrora pregavam a verdade, falavam da verdade, eram realmente pessoas realmente convertidas a Cristo,
mas permitiram, né, que Satanás os convencesse, né, como diz lá em 1 Coríntios 4,4, né, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então essa pessoa começou a fazer o que? Voltar para a incredulidade. Ele começou a colocar dúvida no coração dessa pessoa a respeito da salvação. Então o que a pessoa faz? Acaba se perdendo. Por quê? Porque começou bem, aceitando a Cristo como Salvador, mas está terminando mal porque está voltando para a prática do pecado. Sacrifício de tolo. Quanto o justo se desviar da justiça e fazer maldade, ele morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória. Isto aqui é uma questão muito séria, porque o Evangelho tem dois pontos, dois extremos muito interessantes, que poucas vezes nós falamos, que é Ezequiel, isso que está aqui mencionado, que, de modo geral, existe a questão da salvação assim. A pessoa viveu a vida inteira praticando pecados e iniquidades, transgredindo a lei do Senhor, a vida inteira. No último momento da vida, aceita Cristo como Salvador e todo aquele mal é apagado e ele entra nas mansões celestiais. Ele será salvo. Olha que coisa bonita, né? A pessoa lá no último minuto, ou como eu gosto de dizer, né, nos 19 minutos do segundo tempo da prorrogação, aceitou a Cristo como Salvador. No entanto, também tem o contraponto. A pessoa viveu a vida inteira na igreja, salva na pessoa de Cristo, no último momento da sua vida cometeu um pecado para a morte e morreu nesse pecado. O que aconteceu? Toda essa vida que ele viveu, né, que essa pessoa viveu, praticando a justiça, praticando tudo aquilo que é de acordo com a palavra do Senhor, se perdeu. Por que se perdeu? Porque ele se perdeu, ele foi para a eternidade sem Cristo. No último momento, né, os 19 minutos do segundo tempo da prorrogação, ele se perdeu. Então nós devemos ter muita cautela no nosso caminhar para que isso não venha acontecer conosco, que nós venhamos a cada dia mais estarmos em santidade, vivendo em santidade para com o nosso Deus. A comparação do cachorro e da porca. Em 2 Pedro 2,22 são ilustrados os vícios morais com base no comportamento de dois animais, o cachorro, que come seu vômito, e a porca que lavada volta ao lamaçal, os quais se deliciam com a imundície, fazendo alusão àqueles que retornaram a seus pecados anteriores com deleite e entusiasmos. O pecado, essa questão do deleite e entusiasmo, a questão do pecado, tem pessoas que é fácil, de uma certa forma, você saber quando uma pessoa é transformada por Cristo. É quando você pergunta a essa pessoa como era a vida dela, qual o tipo de pecado que ela cometia no passado. Se ela falar do pecado com um ar de tristeza, de pesar, é porque essa pessoa foi transformada, ela sente vergonha de falar. Ela não gosta de mencionar o que fazia. Agora, se essa pessoa falar com muito entusiasmo, com muita empolgação sobre o pecado, é porque essa pessoa não se converteu ainda. Ela ainda lembra com prazer daquele pecado. E a questão do cachorro é justamente isso. Inclusive, até te falar um texto que é Apocalipse 22,15, né? Ficaram de fora os cães, apesar que aqui nesse caso de 22,15 de Apocalipse se trata dali dos maus obreiros, né? Mas aqui para a gente ter uma noção, o cachorro come seu próprio vômito. Imagina, o cachorro vomita e come. Olha que coisa imunda, né? Nojenta. E a porca, depois que ela é lavada, ela volta lá para a lama, ela volta para o chiqueiro. O que eles têm em comum, o cachorro e a porca? Ambos se deliciam, têm prazer na imundície, têm prazer naquilo que é nojento. Assim também é a pessoa que não está com o seu comportamento diante do Senhor. Ele tem prazer em voltar para o pecado que ele cometia outrora. Ele foi transformado, mas agora ele quer voltar para o seu vômito, né? Quer voltar para a lama, assim também como a porca. Então isso aqui é uma alusão assim, até bem pesada, né? Mas é exatamente isso que acontece quando uma pessoa que deixa Cristo e volta lá para o Egito, né? Volta para o mundão. Para concluir, os falsos doutores podem corromper a nossa fé, num processo que começa com o afastamento das verdades fundamentais das Escrituras, passando a uma vida incoerente com a fé.
incorrendo em ganância e por fim em depravação total. Sigamos o conselho de Pedro: guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Que nós venhamos estar firmes na palavra, para que os falsos doutores não venham corromper a nossa fé. Quando eles vierem com certos argumentos, nós estarmos firmes no propósito de Deus, firmes na palavra do Senhor, para falar contra as heresias, as hipocrisias, né, sobre todo tipo de pecado. Vamos sempre falar sobre a questão da santidade. 1 Pedro 1, 15 e 16, vamos falar sobre a questão da santidade, que o Senhor quer de nós santidade. Aos Hebreus 12, 14, da mesma forma. Então que nós venhamos a cada dia mais procurar com zelo a santidade diante do Senhor, para agradar ao Senhor. A santidade é como um perfume nas narinas do Senhor. Então quanto mais santo você tiver na sua vida, mais cheiroso vai chegar o seu culto diante do Senhor. As suas orações serão como um cheiro suave às narinas do Senhor. Hora da revisão. Número 1. O tema da segunda carta pode então ser assim resumido. O conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e vida imoral. Número 2. Inimigos da verdade e da santidade. Número 3. Ela se apresenta como fonte de perdição, não de salvação, alterando os fundamentos da doutrina de Cristo e assim negando o Salvador. Número 4. Pedro adverte que sobrevirá a eles e aos seus seguidores repentina destruição. Número 5. Fazendo alusão àqueles que retornam a seus pecados anteriores com deleite e entusiasmo. Apesar que nós estamos aqui falando sobre uma questão espiritual, eu vou falar para você como você pode descobrir quando uma pessoa é falsa com você, quando uma pessoa não é uma pessoa amiga verdadeiramente. Para você fazer isso, basta você chegar para essa pessoa e falar das suas conquistas. Falar para ela assim, algo: olha, você precisa ver como está a minha vida. E você começa a enumerar, né, as suas conquistas. E fala que você ganhou um celular novo, que você comprou um celular novo, que você foi promovido na escola, e então só fala de coisa boa. Só coisa boa, o seu sucesso, né? Esse é o seu sucesso. Se essa pessoa fazer pouco caso das suas conquistas, ou começar a argumentar mais do jeito que você leva a vida, até eu consigo, tipo dessas frases assim, é porque essa pessoa não é sua amiga. Mas se essa pessoa ficar feliz por você pelas suas conquistas, essa pessoa é verdadeiramente sua amiga. Então, aqui nós vemos aqui uma diferença entre a pessoa que é amiga. A pessoa vai sempre, não fala, por exemplo, das suas fraquezas, das suas enfermidades ou coisas tristes, porque a pessoa só vai ter pena de você. Mas se você falar das suas conquistas, falar das suas alegrias, das suas coisas que você ganhou, das coisas que você conquistou com esforço, com trabalho, a pessoa fizer pouco caso, pode ter certeza que essa pessoa não é uma pessoa confiável e ela não é sua amiga de verdade. Mas se essa pessoa comemorar as suas conquistas e as suas vitórias, é porque ela realmente torce por você. Ela realmente é uma pessoa verdadeira com você. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e que nós venhamos a cada dia mais estarmos ligados e de olho bem vivo com essa questão do nosso inimigo íntimo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te vejo na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!